Olá pessoal, meu nome é Jonatas Barbosa e você está aqui no canal Mensagens 2.0 e hoje eu quero te dizer: conquiste o seu lugar na sua vida, seja protagonista da sua vida, siga os propósitos de Deus e busque aquilo que você tem sonhado, desejado, mas na vida, muitas vezes, você se depara com situações que te fazem voltar para trás, que te fazem desistir, desanimar. Pessoas que muitas vezes olham para você e dizem: melhor você não tentar, isso não vai dar certo, você não vai conseguir, isso não é para você, desiste, deixa para outra pessoa fazer. Já aconteceu isso com você? E acontece, e o que você faz? Se você quer entender pela palavra de Deus, através de um exemplo da Bíblia, como lidar com essas situações, então eu te convido a acompanhar esta mensagem. Vamos juntos! A palavra de Deus nos mostra no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, a história de Davi enfrentando Golias. Mas o interessante é como ele chegou até ali. Então, Davi, ele era pastor de ovelhas e Israel estava em guerra com um povo chamado de filisteus. Os filisteus estavam com o seu exército preparado para entrar em batalha com o exército de Israel. E Davi, que tinha ido até os seus irmãos, de repente vê ali os seus irmãos que eram soldados e vê Golias ali ofendendo o povo de Israel e o próprio Deus. E Davi então fica muito incomodado. Então ele decide enfrentar o gigante. Mas vale lembrar que Davi era um moço, ou seja, um jovem. Ele era um adolescente, talvez, e diante de um guerreiro, Davi não era um soldado. E aí ele se apresenta. Mas veja como ele se apresenta diante do rei Saul. Observe o que o texto nos fala a partir do verso 32. Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa dele, Golias. Esse seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele e batia nele e livrava o cordeiro da boca. Se ele se levantasse contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Veja que o texto ele mostra como que Davi se apresentou. Davi ele disse: estou preparado, já enfrentei situações tão complicadas, tão difíceis quanto enfrentar esse gigante. É interessante porque ele dá o currículo dele. Eu já enfrentei um leão, já enfrentei um urso e eu lutei com eles e mais, eu os venci, eu os matei. Mas há um detalhe que muitas vezes nós lemos o texto e isso passa desapercebido. Davi, ele dá ênfase em dizer que venceu tanto o leão como o urso, porque Deus o livrou, porque então foi a intervenção de Deus que implicou nesse sucesso, nessa vitória diante desses animais. Então ele é um moço, um jovem, não tinha talvez tanta força para encarar um animal, talvez um homem, qualquer homem teria pouquíssimas chances de enfrentar um animal selvagem como esses que ele falou. Mas ele deixou claro que
Foi Deus. E assim como Deus o livrou destes animais, assim também Deus daria vitória diante de Golias. E assim como Davi, nós também muitas vezes nos encontramos em situações difíceis, em que pessoas vêm com opiniões contrárias e tentam nos desanimar. Então, eu quero te dizer, para que você conquiste o seu lugar, não com arrogância, mas com confiança. Seja confiante e creia em Deus. E se prepare. E para isso, para que você possa de fato saber qual é o seu lugar, o lugar que você vai conquistar, é necessário intimidade com Deus. É necessário buscar ao Senhor de todo o coração, para que você possa entender qual é o momento certo, qual é a decisão certa e como saber decidir da maneira mais adequada, conforme os propósitos de Deus. E assim, tendo claro qual é o propósito de Deus para a sua vida, eu te digo que não dê nem um passo para trás. Há uma frase que eu ouvi há um tempo atrás, que muito interessante, que diz: nem um passo para trás, nem para pegar impulso. Olha que interessante, nem um passo para trás, nem para pegar impulso. Ou seja, não dê mais nenhum passo para trás. Siga em frente, tendo a certeza de que Deus está com você. Então, busque a Deus, leia a palavra de Deus, ore, busque ao Senhor, busque intimidade com Deus, para que os seus planos, seus sonhos estejam alinhados com a vontade de Deus. E aí sim você vai seguir em frente, e aí sim você vai poder, com convicção, conquistar o seu lugar e não deixar que pessoas te desanimem, tentem frustrar os seus planos, porque quando os seus planos estão alinhados com os planos do Senhor, ninguém poderá te deter diante do seu caminho. Então, siga em frente, que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa crer em Deus e que você possa lembrar que é Deus quem dá a vitória, que é Deus quem te leva a conquistar o seu lugar. Vá, siga em frente e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Um grande abraço.